Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Ontem eu estava ali com a missão de tocar o contrabaixo, e os irmãos sabem que eu não sou músico, eu faço um barulho com o instrumento. E a cifra que eu estava olhando na hora do louvor, ela estava em outro tom. E quando eu notei que o guitarrista, ele estava tocando num tom, e a cifra, quando eu batia a nota, ela ia em outro tom, eu simplesmente parei de tocar, porque eu não estava conseguindo identificar qual era o tom. Os irmãos conseguem identificar quando tem um tom de um instrumento e o tom de outro instrumento diferente? Os irmãos conseguem identificar? Todos? Nem todos? Eu vou pedir a ajuda do pastor Tiago e do Lucas, por favor. Cada um pega a guitarra, o outro pega o violão, que eu quero... tem a ver com a mensagem, para que a gente possa entender. E quando isso aconteceu ontem, eu lembrei de um versículo da Bíblia, que é esse que nós vamos ler. E depois o pastor Rodrigo disse que seria o culto dos jovens e que talvez eu pregasse. E eu entendi que Deus queria que a gente ministrasse esse versículo. E assim nasceu uma pregação. Amém? Então pedi para o... Será que no baixo vai dar certo? Vamos tentar. O Lucas toca um sol e o pastor Tiago toca um mi ao mesmo tempo. Vamos ver como é que fica? Os irmãos conseguem notar a diferença? Já pensou ouvir uma música inteira assim? Um tocando num tom, outro tocando no outro? Já pensou? Uma coisa que não dá pra gente conviver com isso, né? São tons totalmente diferentes. Agora vamos tocar os dois no mesmo tom. Pode ser no sol? Uma escalinha de sol. Olha como fica a harmonia da música, né? Então, muito obrigado. Graças a vocês a mensagem fará sentido. Agora imagine, né, se a gente ficar uma música de 5 minutos, seria um sofrimento. Vamos ver o que a Bíblia fala aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 6. A Bia vai gentilmente passar aqui para a gente na tela. Diz assim: E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, ou no nosso caso aqui, a guitarra e o contrabaixo. Quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa, ou na guitarra e no contrabaixo? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Amém? Somente até aqui. O apóstolo Paulo está usando o contexto dos dons espirituais, do falar em línguas. Mas ele não fala como se o falar em línguas fosse algo fora da normalidade de uma rotina de vida do dia a dia de qualquer pessoa.
no caso dos crentes. Mas eu não quero especificamente falar sobre o dom das línguas, mas eu quero falar especificamente sobre este versículo 10, que diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Assim como a guitarra tem o seu sentido de ser e existir, assim como o contrabaixo tem o seu motivo, a sua existência, assim como a bateria tem o seu propósito de existir do jeito que é, o apóstolo Paulo diz: assim também somos nós. Também temos o nosso propósito, o nosso motivo de ser, o nosso motivo de existir, e nós também emitimos o som daquilo que nós somos. Nós também emitimos uma voz, nós também emitimos um significado. E da mesma forma, outras pessoas emitem a sua voz e os seus significados para nós. As pessoas em volta, assim como ele diz, no mundo há muitas vozes. Quando nós ligamos a televisão, quando nós ligamos o rádio, quando você abre a sua rede social, tem vozes falando o tempo todo com você. Vozes de pessoas conhecidas, vozes de pessoas desconhecidas, vozes de pessoas que te amam e vozes de pessoas que não te amam. O mundo está falando. E hoje existe uma briga, existe uma moeda no mundo digital, que é a moeda da atenção. Quando você está fazendo a passagem de tela, você está fazendo chamam de scrolling, tá passando a sua timeline ali da rede social. Dizem que um vídeo tem de 0 a 2 segundos para chamar a sua atenção. Por isso que hoje em dia, quando você está rodando ali os vídeos já começam com alguém dizendo assim: para. Por quê? Porque ele tem de 0 a 2 segundos para chamar a sua atenção. Se o vídeo começar respirando, você já se entedia e passa para o próximo vídeo. Então, o mundo hoje está caçando a atenção de todas as pessoas, falando todo tipo de voz. E essas vozes que nós ouvimos, assim como nós ouvimos o som do instrumento, elas têm a capacidade de também nos influenciar. Assim como uma música com uma melodia alegre e animada nos faz bater palma e nos alegrar, a música, o mesmo instrumento, ele também pode emitir harmonias e melodias melancólicas que te fazem sofrer, que te fazem chorar, que te fazem refletir. É o mesmo instrumento emitindo vozes diferentes. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: assim como os instrumentos, ao emitirem o seu som, se eles não emitirem os sons bem distintos. O que é o som distinto? Quando um dá o sol maior, ele tem que claramente dizer: eu sou o sol maior. E o outro, se ele entrar numa outra nota, no mi, vai ter problema. Vamos trazer isso um pouquinho para a nossa vida do cotidiano? Marido e mulher estão precisando ter uma conversa séria. O marido está falando em sol, a esposa está falando em mi. Quantas conversas difíceis começam difíceis e terminam terrivelmente difíceis. Porque os tons não se ajustam um ao outro. Aquele que está em sol insiste em falar em sol, aquele que está em mi insiste em falar em mi, e ambos querem ter a razão, e fica uma sinfonia horrível na casa. Fica uma harmonia horrível no lar. Um ambiente insuportável, onde os filhos não querem ouvir, e nem devem. Onde o marido, a esposa, fala: mas não é isso que eu quero para a minha vida. Esse show de horrores, esse concerto de música desafinada. Por quê? Porque o coração de um não está na mesma sintonia do coração do outro.
e por isso as suas vozes emitem aquilo que está dentro do seu coração. Essas vozes estão em todos os lugares. O que está acontecendo aqui agora? Uma voz está falando com você. Imagine o pregador chegar aqui e ficar em silêncio. Por 40 minutos. Você se levanta e vai embora. Pastor, e se alguém chegar aqui e estiver falando em Libras? É uma linguagem, está falando, é uma voz. Nós, seres humanos, precisamos de vozes. Nós, seres humanos, damos significados às palavras. As palavras querem dizer coisas. E as palavras, como a própria Bíblia diz, elas podem abençoar ou podem amaldiçoar. E amaldiçoar não é só rogar praga, não. Você não vai isso, não. Amaldiçoar é você realmente emitir uma voz confusa. O apóstolo Paulo está nos dizendo: como alguém vai se preparar para a guerra, para a batalha, se o som da trombeta for incerto? Por quê? O que tem a ver o som da trombeta com a batalha? Antigamente, os exércitos, eles não tinham todo o aparato, né, de rádio, de comunicação que tem hoje. Então, quando alguém ia preparar um exército para a batalha, tinha o timbre certo, o toque certo da trombeta. O toque de avançar, o toque de recuar, o toque para agora ir a cavalaria, o toque para a estratégia tal. E todo mundo sabia daquele toque. Eu vi no Brasil, fui numa casa onde as pessoas, por questões de segurança, tinham o toque certo da porta para saber quem é que estava chegando. Então, se alguém chegasse e fizesse... é o fulano. Se alguém chegasse e fizesse... então é o ciclano. A família já tinha combinado. Se alguém chegasse e desse um batido estranho, já ficava alerta. Espera aí, é alguém estranho. Então as vozes no mundo, elas estão falando e cada um tem o seu propósito. O propósito do marqueteiro é vender. O propósito daquela influencer que você, irmã, gosta, daquele influencer que você, irmão, gosta, o propósito dele é vender. O propósito de quem está trabalhando com você é de fazer o serviço acontecer, principalmente se for seu chefe. Fazer o serviço acontecer e terminar logo. O propósito de quem te ama é que você fique bem, que você vá bem. Mas e o propósito de quem não te ama? E ainda mais, e o propósito de Satanás? E as vozes do inimigo que acusa? O que a Bíblia diz sobre essas vozes? A palavra do Senhor nos mostra, em Provérbios, no capítulo 12, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Existem algumas pessoas que acham que podem viver sem ouvir voz nenhuma. Estamos num culto de jovens e geralmente tem quem diga, né, que o jovem está numa fase difícil, não quer ouvir ninguém. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há segurança. É impossível nós, seres humanos, passarmos pela existência sem ouvir nenhuma voz. Pastor, e a pessoa que tem a deficiência auditiva? Ela ouve a voz da comunicação das Libras, já falei. Aquilo que está sendo comunicado está te passando uma mensagem. E nós devemos ter a humildade de saber que nós precisamos ouvir as vozes que nos aconselham para o bem. Jovem, adolescente, ouça o seu pai, ouça a sua mãe quando te aconselha. Irmão, irmã, já adulto, como disse o Henrique aqui, old, nós que somos os olds. Ouça a pessoa que te ama, embora pareça que você tem toda a razão do mundo. Se é alguém que te ama, ouça o conselho, ouça a advertência.
Nenhum de nós é Deus que não precisa de conselho. Só Deus que não precisa de conselho. A Bíblia fala, Deus dá o conselho e não recebe conselho de ninguém. Agora eu e você, tenta viver sem conselho, vai quebrar a cara em vários momentos da vida. É soberba não dar ouvidos às vozes que nos amam. Temos também a voz onde em Efésios a palavra do Senhor nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tem correção que vem direto de Deus, através da boca do irmão e da irmã. Quando Davi estava em pecado, e ele achava que estava numa boa, o profeta Natã chega até Davi e fala: Davi, tem uma historinha para te contar. Um certo homem tinha muitas ovelhas, foi servir lá uma comida para um viajante. Em vez dele pegar uma das ovelhas que ele tinha, pegou daquela lá que só tinha uma, daquele que só tinha uma ovelha. E aí Davi disse: não, esse daí será severamente punido. Então Natã disse: esse homem é você, Davi. Conselho de Deus através da boca de um profeta. Davi queria ouvir aquilo? Não queria. Davi tinha poder para falar: cale a boca, leve esse homem da minha presença, porque Davi era rei. Podia ou não podia? Podia, mas não fez, porque quebrantou-se diante de Deus. Irmãos, Deus não retira a nossa inteligência para nós sermos espirituais. É o que o apóstolo Paulo está falando nesse contexto das línguas estranhas. Fala línguas estranhas, a mente fica infrutífera, você não entende, o seu espírito se alegra. Mas para você se converter, você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa entender que você vai viver na verdade, embora a situação esteja te levando para falar uma mentira. Embora o teu ego esteja te levando para a soberba, você vai precisar ser humilde. Embora a tua carne esteja te levando para o pecado, mas a tua consciência vai ter que falar claramente. A voz de Deus, a voz do Espírito Santo vai falar na tua mente, vai dizer: te afasta porque isso é pecado. Nós temos as vozes, a voz dos nossos pais, em Provérbios, no capítulo 2. É dito: ouça o conselho do teu pai e ouça o conselho da tua mãe. Para os adolescentes marcarem aí na Bíblia, abra aí. É capítulo 1, Bia, desculpa. Capítulo 1 e o versículo 8. Para os adolescentes, os juniores marcarem suas Bíblias. Esse versículo é muito bonito. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Ouça. Se você não ouvir a pessoa que te ama, que é seu pai, sua mãe, que dá a vida por você, pastor, tem exceções, às vezes tem pai narcisista, às vezes tem mãe narcisista, é verdade, tem exceções. Mas se o conselho for bom, siga o conselho. Ouça, dê ouvidos. O timbre está certo. Se você reconhece que está no timbre errado, tenha a humildade de falar: você está certo, você está tocando em sol maior. A harmonia da casa fica melhor em sol maior. Eu que estou errado, eu estou querendo tocar em mi, estou atrapalhando aqui a harmonia da casa, da família, os horários aqui de todo mundo, o estilo, os interesses, os desejos, os sonhos de todo mundo, está todo mundo tocando em harmonia, só eu aqui estou estragando a harmonia da casa. Eu reconheço que eu estou errado. Não, todo mundo vai ter que se ajustar a mim, mas você está errado. Mas eu sou o chefe, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que tenho o poder, eu que mando. Você está errado. Quem manda na nossa casa e na nossa família é o Senhor.
é o Espírito Santo de Deus. E ele nos convida à humildade, ao arrependimento. Ouça a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ouça o ensino. Correndo um pouquinho mais. Existe uma voz que é muito presente na nossa cabeça, que é a nossa própria voz. Nós passamos o dia com os nossos pensamentos. E o pensamento é uma coisa bastante sem controle. Nós temos milhares de pensamentos por dia. Pensamentos normais, pensamentos corriqueiros. Mas esses pensamentos também não são vozes sem sentido. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu, toda voz tem um sentido. Tem hora do dia que tem um pensamento que te alegra, tem hora do dia que tem um pensamento que te desanima, tem hora do dia que você tem um pensamento e você fica, não vai dar certo, eu vou conseguir. Dali 2 horas vem um outro pensamento que você fala, não vai ter jeito. E essa voz na nossa consciência e dos nossos pensamentos, ela é uma voz presente. E não tem como fugir dela. A Bíblia nos dá vários conselhos sobre isso. Tudo que é bom, tudo que tem louvor, tudo que vem do alto, nisto pensai. Se você lê um certo livro que tende a ser pessimista, no dia seguinte você vai trabalhar pensando naquele livro que você leu. Se você tem uma tendência de assistir filmes muito pessimistas, no dia seguinte você vai ficar pensando naquele filme que você assistiu. E o contrário também é verdadeiro. Se você for uma pessoa mais otimista, ler livros, ver filme, ouvir música e ter presença de pessoas e conversas mais otimistas, os teus pensamentos também tenderão a serem mais otimistas. Mas é inequívoco o fato de que essas vozes estão nas nossas cabeças. Em Jeremias 17:9, o profeta, ele fala assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Aí é o nosso coração como ele é. Se você fizer um recorte de si, e achar que você vai ser aquilo o tempo todo, não vai. Porque em um só dia você tem picos de emoções, de sentimentos, de pensamentos, e muitos deles são enganosos e corruptos. Não condiz com a verdade, não condiz com a realidade. Esses dias eu ouvia uma pessoa dizendo publicamente, eu trabalho em tal área da sociedade no Brasil. E não tem um dia que eu não pense em tirar minha própria vida. Eu não faço isso porque eu tenho filhos. Mas que difícil a vida dessa pessoa. Não tem um dia que não pense, que não tem uma voz de si próprio na cabeça. E que talvez mostre para ele, pelo que ele me falou. Eu fico pensando nisso, eu vejo isso, que não vai ter solução. E o que ele falava era uma coisa que não estava no poder dele. Ele queria mudar alguma coisa no Brasil inteiro. Meu amigo, cuide daquilo que está na sua mão, que você pode fazer. Quantos pensamentos não são enganosos nos nossos corações? Que não condizem com a verdade. Que o problema é desse tamanho, mas na nossa cabeça, a voz falando, parece que ele é gigante. E quantas pessoas que no dia a dia não passam por isso? Vou desistir da minha família, vou desistir desse meu emprego, vou desistir do meu casamento, vou desistir da vida, vou desistir desse sonho, vou desistir do estudo, vou desistir disso e daquilo. Quantas vezes? Mas em nome de Jesus, saiba que se essa voz na sua cabeça é enganosa e corrupta, existe também uma voz que fala ao nosso coração, que essa é verdadeira.
que é a voz do Espírito Santo do Senhor. Essa voz não falha. Essa voz fala conosco diretamente. Em João, no capítulo 10 e no versículo 27, Jesus Cristo está dizendo que Ele é o bom pastor. E aqueles que seguem são as suas ovelhas. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Jesus é um pastor que guia as suas ovelhas pela sua voz. Porque a voz de Jesus também tem significado. Acima das vozes do mundo, acima das vozes do que você lê e ouve na rede social, acima das vozes do jornal trazendo aquele monte de notícia ruim, acima das vozes que estão falando que você não é, ou que você não pode, ainda que essas vozes venham da sua própria cabeça, a voz do bom pastor, ela se sobressai, porque ela sabe o que é verdade, ela é a verdade absoluta, aleluia. E quando a voz do bom pastor fala, nós devemos ajustar a nossa vida, a voz da nossa cabeça, a voz da nossa família deve ser ajustada à voz do bom pastor. Ele está tocando no timbre certo. Pastor, como que eu ouço a voz do bom pastor? Leia a Bíblia Sagrada. Leia os evangelhos. Leia as palavras de Jesus. Leia as cartas, a doutrina, veja os exemplos que tem ali. Veja as histórias, veja os salmos. Leia a Bíblia Sagrada, porque em todo o tempo aparece assim: então disse o Senhor. Então Jesus Cristo disse. Então o Espírito Santo foi lá e fez. Veja que na existência dos homens e mulheres do período da Bíblia, eles não passaram por essa existência como se Deus fosse um Deus ausente. Não, eles tinham certeza da existência e da voz do Senhor falando com eles. E por que você se desespera na sua vida? Por que você age e vive como se a voz de Deus não fosse presente? Por que você está surdo para a voz de Deus? E a sua vida está tocando num caos. Era para ser uma harmonia, mas está em um caos. E aí você olha e vê certas pessoas e fala: por que aquela pessoa vive em harmonia? Será que ela também não tem timbres que tentam atrapalhar a melodia da vida dela? Tem, mas ela já entendeu que está seguindo a partitura do céu, aleluia. Eu vou tocar na partitura que está aqui. A partitura é bem difícil de ler. Mas para quem não sabe ler a partitura, tem a cifra é simplificado. Tem uma letrinha ali, A, B, C, D, você vê, já faz a nota, sai tocando, dá para tocar. Em harmonia, dá para fazer uma boa melodia. Meu irmão, minha irmã, como anda a tua existência? Como anda a tua fé? Está em harmonia com o Senhor? O seu casamento, a sua família está em harmonia? Estão tocando no mesmo timbre? Se não tiver hoje, em nome de Jesus, mude. Em nome de Jesus, se arrependa. Em nome de Jesus, ouça e tenha a humildade de ajustar o tom da sua vida. Fala: não, Deus não quer que eu viva essa miséria que eu estou vivendo, não. Não. Deus não quer que eu viva de aparência. Viver de aparência, irmãos, se eu pegar esse violão e tirar um monte de foto e publicar na rede social, vão dizer o quê? Olha, o Jonas é um músico. Fazer de conta que é fácil. Fazer de conta que é crente é fácil. A gente já convencionou, usa terno e gravata, veste um vestido, deixa o cabelo assim, tem um certo linguajar. E aí, varão, está na bênção. E aí, varão, está no manto. Compra uma Bíblia bem grande, coloca debaixo do braço, aprende os hinos da harpa. É fácil parecer ser. Deus nunca nos convidou para isso, irmãos.
Todas as vezes que os fariseus lá queriam dar uma de santarrão, Jesus ia lá e dava uma quebrada, falava, não é esse tom que o Senhor toca. Deus toca no tom do amor, Deus toca no tom da paz, Deus toca no tom do perdão, Deus toca no tom da comunhão, Deus toca no tom da alegria, Deus toca no tom do Espírito, aleluia. E é nesse tom que nós devemos viver a nossa vida, para termos uma vida mais harmoniosa, amém? Que o Senhor Deus nos abençoe e que a nossa vida seja uma doce melodia, a nossa existência seja uma existência que possa também tocar, irmãos, bem alto, para que muitas pessoas ouçam. E quando alguém estiver do seu lado, fala, olha, por que sua vida está uma harmonia? Você fala, olha, não é por falta de gente querendo atrapalhar a nota, não. Mas eu estou com a partitura do céu. Que as pessoas possam também alcançar e viverem uma vida alegre em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.